é a pensão por morte, um benefício que tem o objetivo de assegurar economicamente os dependentes da pessoa que morreu. Para entender um pouco mais, a gente convidou a advogada especialista em direito público, Daniele Tenório, para participar do Jornal da Cidade. Bom dia, advogada, seja bem-vinda. A gente quer saber inicialmente quem são os dependentes que recebem a pensão por morte. Bom dia a todos. Veja, a pensão por morte, como foi dito aí pelo apresentador, ele é um benefício que é destinado aos dependentes de um falecido que era assegurado da Previdência Social. A lei, ela estipula os dependentes através de classes. Temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Essas classes, existe uma ordem para recebimento de pensão. A primeira classe é preferencial. Se a gente tiver algum dependente dentro dessa classe, as demais elas não vão receber. Nessa classe 1, nós temos o cônjuge, o companheiro e o filho do segurado. Esse filho do segurado, nós temos uma particularidade. Ele recebe a pensão até 21 anos de idade e ele não pode ser emancipado. Se por acaso ele for inválido, deficiente mental, intelectual ou possuir alguma deficiência grave, essa pensão ela vai ser estendida até a cura dessa deficiência ou dessa invalidade. Agora, essa primeira classe é muito importante destacar que ela não comprova dependência econômica. O INSS não busca saber se o falecido, ele realmente ele bancava todas as despesas dessa classe preferencial número 1. Depois dessa, nós podemos dizer que tem a classe 2, que são os pais do falecido. Os pais precisam comprovar que dependeu economicamente do filho. E na classe 3, nós temos o irmão do falecido, que ele segue basicamente os mesmos requisitos do filho. Ele recebe pensão até 21 anos de idade, ele não pode ser emancipado e se por acaso ele tiver alguma deficiência mental, intelectual grave ou foi inválido, a pensão vai ser estendida até a sua cura. Advogado, existe um valor limite para receber esse benefício? Olha, não existe um valor limite. A pensão por morte, ela tem como pagamento mínimo, um salário mínimo, certo? E o INSS vai fazer o cálculo da pensão por morte, tendo como base de cálculo 2 fatores. Primeiro, se o falecido ele foi aposentado, já estava aposentado, vai ser retirado um percentual dessa aposentadoria. Se o falecido não estava aposentado, o INSS faz um cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, como se a pessoa fosse se aposentar por incapacidade permanente. Disso, eles tiram uma cota de 50%, que se chama cota familiar, essa cota é fixa, e 10% a cada dependente do segurado, até chegar a uma cota de 100%. Muito bem, advogada, a gente também queria saber assim, existe um limite para receber, isso é de acordo com quanto a pessoa contribuía para o INSS? Não, veja, o limite para receber é o seguinte: os filhos e o irmão, eles têm um limite para receber, que é até 21 anos de idade, né? Ele também não pode se emancipar ele perde a pensão. Se o filho ou o irmão, eles forem, como eu disse, que apresentarem invalidez, deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, essa pessoa ela vai ser estendida até a cura desse benefício. Os pais, não existe um limite para poder receber, eles vão receber até o falecimento deles. E existe um limite, uma faixa etária em relação a cônjuge e companheiro, né? Essa regra para cônjuge e companheiro é um pouco complexa. A lei exige alguns requisitos. Se o casamento e a união estável tiver menos de 2 anos e o falecido tiver menos de 18 contribuições, o dependente ele vai receber, que é o cônjuge e companheiro, essa pensão apenas por 4 meses. Se por acaso o falecido tinha mais de 18 contribuições e o casamento e a união estável tiver mais de 2 anos, o cônjuge companheiro vai receber por faixas etárias. Ele pode receber por 3, por 6, 10, 15, 20 ou de forma vitalícia apenas quando ele atingir 45 anos de idade.
Advogada, e quais são os documentos necessários para a concessão desse benefício e onde esse possível beneficiário pode se dirigir, né, para dar entrada nessa documentação? Pronto, veja. Inicialmente a gente precisa comprovar o falecimento do segurado da Previdência Social. Então a gente precisa do atestado de óbito dele, né? São necessários os documentos de identificação da pessoa que requer, né? RG, CPF, pode ser utilizado também a CNH. Precisa comprovar que aquela pessoa que faleceu, ela realmente tinha qualidade de segurada, né? Então você pode levar o extrato do CNIS, você pode levar a carteira de trabalho, guias e carnês que o segurado pagava, como uma forma de comprovar que ele era segurado, que ele contribuía. E aí você tem que ver a questão do dependente, né? Cônjuge, ele comprova o casamento através da certidão de casamento, né? O filho através de um documento de identificação e a certidão de nascimento já comprova o vínculo. A união estável é que exige uma prova maior, né? Porque você tem que comprovar que você tinha uma convivência pública duradoura, né? E para isso você precisa juntar documentos que comprovem isso. Então, você pode juntar certidões de nascimento de filhos que você tem em comum, conta bancária conjunta, você pode juntar contas de energia, de água, fotos de redes sociais que você tenha. E é importante destacar que para a união estável e para você comprovar a dependência econômica, a reforma previdenciária, ela trouxe agora um requisito muito importante. É que essas provas que comprovam a união estável e a dependência econômica, elas devem ter sido produzidas no período de 24 meses antes do óbito do falecido. Tá bom? Tem que ser 2 anos antes do óbito, tem que ter no mínimo 2 provas o INSS exige. Se a parte só apresentar uma prova, vai ser aberto um processo administrativo no INSS, que se chama justificação administrativa, para comprovar realmente a dependência e a união estável. Lembrando que, assim, não pode ser provado exclusivamente por testemunha, você vai ter que ter alguma prova material dessa convivência. E, por fim, em relação aos meios de você conseguir essa pensão, o dependente do segurado, ele pode utilizar o aplicativo ou o site do Meu INSS, né? E também pode ligar para 135, para o INSS, tentar dar entrada no processo. Caso o dependente ele não tenha acesso a esses meios, ele pode se dirigir a um agente do INSS para dar entrada no seu processo. Existem casos, advogado, em que é preciso contratar um advogado para dar prosseguimento, né, a esses processos burocráticos? Veja, o segurado, ele pode sozinho dar entrada no processo através desse aplicativo Meu INSS. Lá você vai ter a aba e você vai poder juntar todos os documentos pedidos. Existem casos mais complicados que exigem um estudo maior do caso, em que seria mais indicado você procurar um advogado, porque ele é especialista naquela área, então ele vai juntar as provas necessárias, ele vai ter uma visão mais técnica do pedido da pensão por morte. Então, dependendo do caso, seria interessante que o cliente ele procure um advogado para analisar realmente se tem direito, quais são os documentos que pode apresentar e analisar também as provas que a pessoa tem e ver se realmente são provas pertinentes para aquele pedido. Muito bem, Daniele Tenório, ela é advogada e especialista em direito público, participando aqui do Jornal da Cidade, né, trazendo esclarecimentos sobre a pensão por morte, assunto da nossa entrevista de hoje. Advogada, muito obrigado pela participação e até a próxima. Eu que agradeço, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para tirar as dúvidas dos seus ouvintes.